Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Estou aqui para falar sobre os 499 anos da Reforma Protestante. Há 499 anos atrás, um monge por nome de Martinho Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg, as suas 95 teses, que contrariava as vendas de indulgências determinadas pelo Papa para a Igreja Romana Católica. O mundo que Lutero vivia era um mundo sombrio, um mundo sem luz, um mundo onde a palavra de Deus não era pregada na sua essência, na verdade. Os povos mais simples não obtinham acesso às escrituras sagradas que poderiam levá-los a conhecer o Salvador, Jesus Cristo, e através deste receberem a vida eterna. Então Deus levantou este homem, por nome de Martinho Lutero, para mudar a história da igreja cristã. Então, desde então, houve uma mudança radical, não somente na história da igreja, mas na história do mundo, pois houve uma mudança social, econômica e política. A Reforma Protestante trouxe ao mundo uma nova história, trouxe aos povos mais simples as escrituras sagradas, pois elas foram traduzidas em diversas línguas, onde os povos pobres da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, da Espanha, depois da América Latina, pudessem conhecer a Jesus Cristo, conhecer o Deus Criador dos céus e da terra. Os anos que se seguiram à Reforma Protestante foram anos de grandes avivamentos, através de homens como John Wesley, como John Bunyan, homens como Jonathan Edwards, Pastor Ricci, heróis da fé, que levaram a palavra de Deus em muitos lugares, do norte ao sul, do leste ao oeste. A verdade das Escrituras estava novamente sendo semeada. O mundo pôde não ver o sol brilhar, mas a luz da verdade, da palavra de Deus, entrando em casas, famílias, em vilarejos, em nações, o Evangelho de Jesus Cristo sendo semeado novamente na sua pureza, na sua integridade. Os anos que estamos vivendo, meus queridos, hoje no século XXI, uma era pós-moderna, a igreja cristã, ela tem retrocedido, não tem avançado. A história recente da igreja e contemporânea mostra uma realidade triste, que não temos nada a comemorar nesses 499 anos da Reforma Protestante. Vivemos numa geração perdida, uma geração que tem tudo nas mãos, acesso fácil à informação, numa era informatizada, numa era cibernética, onde as pessoas podem buscar através da internet muitos estudos de diversos assuntos. Vivemos numa época onde temos cursos variados para estudo da palavra de Deus. Vivemos numa época onde as pessoas, principalmente no mundo ocidental,
sentam no banco da igreja para ouvir a palavra de Deus, mas não a valorizam. Não se tem sede pela palavra. Não se tem conhecimento de Deus. Como o Senhor Deus diz ao profeta Oséias: o meu povo tem perecido, porque lhe falta conhecimento, e conhecimento de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão comercializando o Evangelho. Não estão levando Cristo, que liberta, que salva, que transforma vidas. Não estão levando Jesus crucificado e ressurreto para as pessoas. Mas estão apenas usando a fé para granjear, para lucrar, como Pedro diz na sua carta, no capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Pedro. Ele fala sobre os falsos mestres que apareceriam em nossos dias. Pedro diz assim, no capítulo 2: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Deus usou Martinho Lutero no mundo medieval para libertar os mais simples, o povo, de uma prisão de engano, onde se comprava a salvação, onde para receber perdão, se precisava depositar uma certa quantia de dinheiro ou fazer certos sacrifícios. Um mundo perdido. E é semelhante com a igreja protestante evangélica, parte dela, porque ainda existem os fiéis que valorizam a palavra de Deus, parte dela tem vendido o evangelho, mas não o evangelho puro, o evangelho ganancioso, o evangelho carnal, o evangelho de bênçãos materiais, o evangelho que não busca a reconciliação com Deus, o arrependimento dos pecados, o evangelho que está sendo semeado, que tem deixado o Salvador de lado e está centrado numa doutrina humanista, onde os homens dizem: tudo posso, tudo quero, e o que eu quiser eu vou conquistar. E a vontade de Deus não existe neste meio. Homens que estão consagrando amuletos para abençoar a vida das pessoas. Homens que vendem tantas indulgências contemporâneas para que as pessoas possam ser abençoadas. E a palavra de Deus fala: se nós honrarmos ao Senhor, temermos ao Senhor, certamente as suas bênçãos nos seguirão. O Evangelho da Verdade, ele nos manda renunciar. O Evangelho da Verdade, ele nos manda honrar a Deus, colocar Deus sobre todas as coisas, não o homem. Meus queridos irmãos, que me assistem neste momento, existe um movimento de comemoração dos 499 anos da Reforma Protestante, que se completa agora no dia 31 de outubro de 2016. Há algumas igrejas que estão prontas para fazer uma festividade
e contagem regressiva para os 500 anos da Reforma Protestante. Nós não temos motivo algum para comemorar. Na verdade, pela situação que nós vivemos no mundo de hoje, nós temos é que chorar, lamentar, fazer como Neemias fez, chorar, se angustiar pela situação de Jerusalém. Nós devemos nos angustiar pela situação da igreja contemporânea, uma igreja pós-moderna. Enquanto no mundo oriental os cristãos estão sendo martirizados, de dezenas de milhares deles, por perseguição religiosa. E nós vemos isso em comunicados na internet. A mídia secular ela não transmite essas notícias, mas nós temos aí na internet para saber dessas coisas. Nossos irmãos estão morrendo por causa do nome de Jesus. E nós aqui, principalmente no Brasil, o que estamos fazendo? Estamos colocando Deus na parede para ser abençoado? Estamos deixando de ser servos para ser Senhor? Estamos rejeitando Cristo para valorizar o homem? Estamos colocando o nosso eu como centro e não Deus, o Criador de todas as coisas? Estamos nos esquecendo que Jesus disse: no mundo tereis aflições, e as pessoas não querem sofrer por causa do Evangelho? As pessoas não querem um Evangelho que manda renunciar, mas querem um Evangelho que só quer a bênção e não querem se entregar ao Senhor da bênção? Um Evangelho que está sendo pregado onde não se anuncia o arrebatamento da igreja? Ora, Jesus disse: vigiai e orai, para que esse dia não os pegue de surpresa. E muitos estão desapercebidos, dormindo, buscando coisas dessa vida, granjeando bens. Muitos líderes evangélicos estão arrastando multidões e vendendo o Senhor Jesus para enriquecimento próprio, usando a necessidade das pessoas simplesmente para granjear. Essas pessoas que seguem esses líderes estão descendo para a perdição, porque onde vão não se prega a salvação, arrependimento, mas somente uma vida de regalias. Meus irmãos, Jesus está voltando. Não vamos comemorar 499 anos da Reforma Protestante, que foi um ato divino. Deus usou Lutero para mudar a história da igreja. Mas os dias que nós estamos vivendo, não temos motivo para comemorar isso, porque a igreja está corrompida. A igreja está se perdendo. Mas o Senhor ainda tem os seus fiéis que levantam a bandeira do Evangelho, o Evangelho da verdade. E eu quero que você que está me ouvindo ouça os conselhos do apóstolo Paulo, que diz aos irmãos de Gálatas: ainda se nós mesmos, ou um anjo descer do céu, trazendo um outro evangelho ao qual não seja este que eu vos ensinei, que vocês tenham como anátema ou maldito. Qualquer evangelho que não tem Jesus como Senhor, como cabeça da igreja, qualquer evangelho que não traz o anúncio do céu, que não traz a vida eterna em Cristo Jesus, rejeite ele. Deus tem bênção para você? Claro que tem. Mas Deus quer te dar a vida eterna. Não haverá uma outra reforma, meus queridos. Existem alguns falando de revitalização da reforma. Não haverá. Não haverá. O mundo está perdido. O mundo está em decadência. Há guerras. Há rumores de guerras. A nação contra a nação. A pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra.
O mundo de violência, a iniquidade aumentando, o pecado se alastrando. A igreja oriental sendo perseguida e a igreja ocidental sendo sufocada pela cultura, pela lei. Não há motivo para se comemorar. Há motivo para nós chorarmos, se lamentarmos, nos angustiarmos e clamarmos ao Senhor por misericórdia e pedir a Deus despertamento, porque Jesus vem. Jesus vem. As multidões que frequentam alguns cultos isso não é sinal de avivamento, porque entram e saem da mesma forma, não há mudança de vida. Mas eu quero que Deus ilumine o seu coração pelo Espírito Santo, para que te guie a um lugar onde se prega o Evangelho da verdade, porque ainda existem homens e mulheres de Deus que são sinceros e pregam a palavra de Deus, da presença de Deus em verdade. Rejeite as fábulas, rejeite as tradições, rejeite o engano, rejeite esse evangelho carnal que está sendo semeado por aí, esse evangelho da bênção material. Deus tem o céu para você. Eu quero que Deus te abençoe, meus queridos, e que você tenha paz no seu coração, sabendo que Deus tem uma recompensa celestial para você, que pagar o preço, que sofrer pela causa do evangelho, e que valorizar esta palavra dia após dia, porque Jesus está voltando. Isso pode ser agora. Neste momento que você está assistindo esse vídeo, o arrebatamento pode acontecer. É uma promessa que Ele fez. Eis que cedo venho. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Não vamos comemorar 499 anos da Reforma Protestante. Vamos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E até que o Senhor venha, vamos dizer ao Senhor e pensar como diz a letra de um belo hino. Oxalá o mestre possa dizer, como já disse antes, não choreis, apenas dorme e não está morta. Vamos pedir a Deus despertamento. Vamos pedir a Deus que desperte a sua igreja, porque Jesus vem. E aqueles que estiverem vigiando, aguardando pelo Senhor, pelo noivo, o Senhor Jesus Cristo, certamente ouvirá o som da trombeta. E estaremos para sempre com o Senhor, como diz Paulo aos irmãos de Tessalônica. Aceite esse conselho da palavra de Deus. Não vamos comemorar 499 anos da Reforma Protestante. Vamos dizer, vem depressa, Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que o Espírito de Deus possa te guardar e iluminar o seu caminho e a sua mente. Que Deus os guarde, que Deus vos ajude, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Fique com Deus, meus queridos. Jesus está voltando. Rejeite aquilo que não é bom, mas absorva, coma da palavra de Deus, do Evangelho da verdade. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.